Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra que trata da doutrina, estamos no capítulo 10, e o título do capítulo 10 é a intervenção dos demônios nas manifestações modernas, nas modernas manifestações, que são as manifestações mediúnicas. Então, vimos aqui, ontem, os itens 8 e 9, e começamos até no primeiro parágrafo do 10, mas vamos voltar ao item 9. Por quê? Porque ficou uma palavra que eu fiquei de pesquisar. E realmente o que há aqui nesta palavra é um problema de tradução. Foi feita uma tradução literal e a tradução literal comprometeu o verdadeiro sentido da palavra. Então vejamos lá. Kardec está dizendo, vamos dizer, respondendo ao que a doutrina católica diz sobre a magia que, na verdade, estaria nas manifestações mediúnicas. Então, a Igreja diz, por meio dessas operações de magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas, os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas, que eram as antigas médiuns. E aqui é uma palavra que significa médium, em termos reais, não é? Quer dizer, Sibila é Sibila. Era uma pessoa do templo, mas eram as médiuns dos templos, das civilizações antigas. Kardec diz assim, onde se vêem operações de magia nas evocações espíritas? Foi-se o tempo em que se podia crer em sua eficácia. Mas hoje são ridículas. Elas são ridículas. Ridículas por quê? Porque a nossa razão já não aceita mais isso. Ninguém crê nelas e o Espiritismo as condena. A época em que floresceu a magia não havia senão uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos, que se olhava, os espíritos à época, como seres dotados de um poder sobre-humano. Não eram chamados senão para deles se obterem, fosse mesmo ao preço de sua alma, né? Tinha pessoas que faziam esses acordos lá. Os favores da sorte e da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro, ou ainda filtros. Esta palavra. Filtros. Conseguir filtros. E vamos lá. Realmente no original do francês está filtros. Filtros, só que em vez de O, é E. Eles botaram uma tradução extremamente literal, filtros. Mas acontece que dentro deste contexto, esses filtros, na verdade, o termo poções. E faz todo sentido. Por quê? Porque tem essa coisa com a magia, não é? Então, a descoberta de tesouros, sorte, fortuna, a revelação do futuro ou ainda poções. Então, que os médiuns, né, receberiam poções, fórmulas para se fazerem poções. Que tem tudo a ver com magia, não é? Isso lá no tempo da magia, tá? Em que se acreditavam nessas coisas. Então, aqui, filtros, sim, é a palavra que está no original, mas na tradução foi usado um termo literal, que não faz sentido nenhum, certo? Então, não são filtros, são poções. Por favor, se tiver isso na tradução de vocês, corrijam para poções, por favor. Dito isto, aqui no item 10, ontem nós vimos que Kardec vai começar a nos trazer o que o Espiritismo nos diz a respeito das
dos trabalhos mediúnicos, né? O que é necessário, como se dá, e os critérios e tudo isto. Eis o que diz o Espiritismo a esse respeito. Que nós começamos a ver ontem, não é? Bem, vamos ver o segundo parágrafo que está no livro. Todos são extratos de O Livro dos Médiuns, terceiro livro da codificação espírita, não é? Primeiro nós vimos ontem. Livro dos Espíritos, Evangelho, perdão, é o segundo livro da codificação. Primeiro é o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois este nosso aqui, Céu e Inferno, e por último, a Gênese. Então, todos ele tirou todos os 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 primeiros. Depois temos um extrato que ele tira de o que é o Espiritismo. Depois, um outro extrato que ele tira do Livro dos Espíritos. E aqui mais Livro dos Médiuns, Livro dos Médiuns, Livro dos Médiuns. Depois outro do que é o Espiritismo. E pronto. Mais adiante ele volta. Livro dos Médiuns, Livro dos Médiuns, Livro dos Médiuns. Então, ele vai aqui agora falar sobre doutrina espírita. E tira extratos, então, dos livros da codificação. Sendo que o que é o Espiritismo é de Kardec, mas não é um dos livros da codificação, ok? É um livro que veio antes, em que Kardec fez um livrinho onde ele resume o Espiritismo. Por isso é o que é o Espiritismo. Vejamos então aqui no item 10 o segundo parágrafo. A mais essencial de todas as disposições para as evocações, vimos que antigamente se fazia muita evocação, ou seja, chamava-se o espírito desencarnado pelo nome que ele tinha em vida, que isso fazia-se à época porque haviam fins didáticos a serem atingidos. Hoje não existe mais isso, hoje nas reuniões mediúnicas não se fazem mais evocações. São a equipe espiritual que traz os espíritos para serem atendidos. E nós não sabemos seus nomes, nem nos interessa. Simplesmente eles são esclarecidos, consolados, e esse é o trabalho da reunião mediúnica. E cabe à equipe espiritual trazer os espíritos. Então, os encarnados não evocam mais ninguém. Então, vejamos. Então, a mais essencial de todas as disposições para as evocações é o recolhimento, quando se quer ter relações com espíritos sérios. Ou seja, a reunião mediúnica não é um local para oba-oba. É um local onde há esse recolhimento, onde todos ficam buscando a prece, buscando a sintonização com a equipe espiritual. Então, este recolhimento. Com a fé e o desejo do bem, se é mais poderoso para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento. No momento da evocação, identifica-se com os bons espíritos e os dispõe a virem. Hoje, nossas reuniões são instituições voltadas para isso. Aqui, neste tempo, as reuniões ainda eram feitas, aqui já havia a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas nós sabemos que todas as reuniões, todas as instituições espíritas do início do movimento espírita começaram nas casas das pessoas, nas residências, nos lares. E dali foram crescendo e passaram a instituições organizadas para o fim das atividades espíritas, apenas. No lar se separava um tempo para isto, mas é um lar, não é uma casa espírita. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, identifica-se com os bons espíritos e os dispõe a virem. A casa espírita, não vai ser por isto que eles se dispõem a virem, eles se dispõem a virem porque já há uma tarefa que é agendada
naquele horário. Eles estarão lá, isto é certo. Nós encarnados, às vezes nem todos aparecem, não é? Então, isto está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 25. Ainda no capítulo 25, Kardec extrai dizendo o seguinte: nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou afastar os espíritos. A matéria não tem nenhuma ação sobre eles. Jamais um bom espírito aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs jamais existiu senão na imaginação de pessoas crédulas. Bastante interessante e importante isso. Não há fórmula sacramental para a evocação dos espíritos. Bom, voltando aqui, vamos dizer, não, mas eu uso e a minha medalha, meu talismã tem poder. Então, quem tem poder é a minha mente. E eu transfiro meu poder mental para o meu talismã, para o que for. Ok? Não. Não é uma medalha ou talismã que nos protege. Quem nos protege é Deus. Certo? Isso é muito importante. E, para sermos protegidos, também devemos... É tal coisa, se eu quero me proteger da chuva, eu tenho que sair com guarda-chuva. Então, eu tenho que tomar precauções na minha... para que Deus me proteja. Ajuda-te, o céu te ajudará. Não vou sair fazendo besteira e querer que Deus me proteja, se eu mesmo me exponho às consequências infelizes das minhas escolhas infelizes. Jamais um bom espírito aconselha semelhante absurdo que é o uso desses talismãs. A virtude dos talismãs jamais existiu senão na imaginação das pessoas crédulas. Já vimos isso. Agora, no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, temos: não há fórmula sacramental para a evocação dos espíritos. Ou seja, não há ritualismo que tenha que ser seguido processualmente para um espírito ser evocado. Quem pretenda dar-lhe uma, ou seja, quem pretender criar um ritual para evocar um espírito, pode ousadamente ser taxado de charlatanice, enganação. Porque para os espíritos a forma não é nada. Vamos lá, então para evocar o espírito tem que levantar a mão e sacudir 3 vezes, e dar 3 pulinhos, e fazer assim depois de rodar a mão. Aí a evocação funciona. Os espíritos, a forma não é nada. Porque para os espíritos a forma não é nada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Isto em nome de Deus, para que a nossa própria mente, porque nós somos assim, não é? Ainda um pouco materializados, e um comando é importante na direção da nossa energia mental. Quando eu falo em nome de Deus, naturalmente eu me vinculo. Se eu estiver com isto que ele diz no início, que é o recolhimento. Vejamos então aqui o último item de hoje, Livro dos Médiuns, capítulo 25 de novo. Os espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres ou fora de hora, no cemitério, meia-noite, são espíritos que se divertem à custa daqueles que os escutam. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões. Cemitério, meia-noite. Inútil porque não se ganha absolutamente nada, além de ser mistificado, enganado. Perigoso, não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode exercer nos cérebros fracos. Aí começamos a ceder para essas ideias estapafúrdias. E aí eles passam a ter cada vez mais ascendência a nos comandar,
a fazer coisas mesmo sem sentido. Muito bem, hoje vamos parar por aqui. Amanhã continuamos com o nosso item 10, que ainda vai levar um estirão. Amanhã estamos de volta, então, com mais um projeto 15 minutos. O céu e o inferno, até lá. Muita paz a todos.